O Internacional já iniciou a preparação para enfrentar o São Paulo nessa terça-feira pelo Campeonato Brasileiro. Edenilson, mais uma vez, esteve de fora da atividade e deve ficar de fora de mais uma partida no Brasileirão. O Inter teve o encaminhamento da rodada do Brasileirão a seu favor. O Flamengo tropeçou contra o Coritiba, resultado que pode fazer com que o Inter já garanta a sua segunda colocação no Campeonato Brasileiro na próxima rodada. Mercado e Moledo encaminham as suas renovações contratuais. E a gente fala sobre o ambiente que foi constatado nos bastidores do Internacional sobre esticar a corda nessa reta final. Esse é o Diário do Inter KTO de sábado, 6 de novembro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações para falar do Internacional aqui na dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional ao longo deste sábado, tá? E eu começo falando do treinamento de reapresentação que aconteceu no CT Parque Gigante na manhã deste domingo. Sim, logo depois da vitória do Internacional sobre o Atlético Paranaense, os jogadores se reapresentaram no CT Parque Gigante e eu estive lá. Um treino dos não relacionados ou dos jogadores que não atuaram contra a equipe do Atlético Paranaense. Os jogadores que atuaram ficaram na academia fazendo aquele trabalho regenerativo, e o destaque da atividade fica por conta desses dois lagartos aí que apareceram no gramado do CT. Eles foram ali, visitaram as instalações da imprensa, tinha dois baita bichos por lá. Eu fiquei um pouco distante, estava um pouco receoso deles, mas eles aparecem lá e é muito legal lá no CT Parque Gigante, porque, cara, isso rola, a gente tá na beira do rio e lá tem lagarto. E os lagartos estão banda lá, é uma área de preservação, inclusive, eles circulam e tem seus ninhos por lá, e é bem legal a gente ver isso também. Mas, aí falando sério de treino mesmo, o Edenilson não esteve na atividade desta manhã no CT Parque Gigante, o que já indica que o Edenilson fica de fora da partida da próxima terça-feira contra o São Paulo. É muito improvável que ele participe dessa partida. O Internacional já viaja nessa segunda-feira para a capital paulista e o Edenilson deve ser um desfalque. O Edenilson, sendo um desfalque, deve jogar Maurício em uma repetição do time que enfrentou a equipe do Atlético Paranaense. Se a gente projetar um time, vai ter Kehler no gol, Bustos, Mercado, Vitão e René, Johnny, Depena, Maurício, Alan Patrick, e aí eu vou apostar no Wanderson, porque o próprio Mano já indicou que está fazendo um rodízio entre Wanderson e Pedro Henrique, e na frente o Alexandre Alemão. Esse é o provável time do Internacional para encarar a equipe do São Paulo nessa terça-feira, tá? Eu gravei um vídeo na tarde deste sábado falando sobre Vitão, tá? E eu relato uma conversa que eu tive com um dirigente do Internacional que se mostrou um pouco menos otimista com a possibilidade do Vitão se manter no Internacional depois do término do contrato dele com o clube. O Inter tem vínculo com o Vitão até metade do ano que vem. Só que o Inter tem algumas dificuldades para comprar o Vitão, tem muitas dificuldades na negociação desse jogador. Eu falo sobre tudo isso aqui, é só clicar para assistir, tá? E vamos para as boas notícias, tá? A rodada de domingo, ela foi muito boa para o Internacional. O jogo que interessava ao Inter era o do Coritiba, no Couto Pereira, contra a equipe do Flamengo. Porque se o Flamengo vencesse, voltaria a estar a apenas 3 pontos do Internacional. Só que o Flamengo não venceu. Coritiba 1-0, gol do Aleph Manga, o que coloca o Inter em uma situação bem confortável para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Se vencer o São Paulo no Morumbi e o Fluminense tropeçar, e o Fluminense tem o seu jogo na próxima rodada do Campeonato Brasileiro contra o Goiás, tá? Se o Fluminense tropeçar para o Goiás e o Internacional vencer o São Paulo, o Inter já garante o vice-campeonato brasileiro. O Corinthians poderia alcançar, mas teria que tirar uma diferença de saldo muito grande. O Inter estaria garantida praticamente a sua segunda colocação no Campeonato Brasileiro. Para isso, tu tem que vencer o São Paulo e tem que torcer para o Goiás contra o Fluminense. Mas a outra notícia boa que veio do jogo do Flamengo, além do resultado, o Coritiba vencendo o Flamengo e ajudando o Internacional, vem daquele que vai ser o primeiro reforço do Inter
na temporada de 2023, a gente já falou bastante sobre ele aqui. Bruno Gomes, volante, 21 anos de idade, pertence ao Internacional, está emprestado à equipe do Coritiba. O Bruno Gomes jogou demais contra o Flamengo, contra o time campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil. O Bruno Gomes jogou demais. Ele jogou como um camisa 8, tá? Tinha o Jesus Trindade como o primeiro volante, o Bruno Gomes foi o segundo volante, mas ele jogou demais. Desarmou, deu passes, armou o time, cara, jogou muito. Ele vai vir pro Inter e lá no Coritiba, repito, ele tá jogando como 5 e como 8. E o Inter vê ele com possibilidade de jogar nessas duas funções e vai ser observado no Beira-Rio no próximo ano, tá? Mais uma sobre mercado de transferências. Conversando com algumas pessoas no CT Parque Gigante, eu tive a informação de que tá tudo certo para a renovação contratual do Mercado e também do Moledo, tá? Avanços importantes já foram dados com os empresários dos dois jogadores. Os dois já manifestaram que querem ficar, o Inter já manifestou que quer manter eles aqui, então é só uma questão de acertar os números para que tudo esteja certo. Detalhe, tanto o Mercado como o Moledo renovarão o contrato por mais um ano. É isso que está estabelecido nas conversas entre Inter e jogador. Mais um ano de contrato para cada, pelo menos, Mercado e Moledo estão com essa renovação, então, encaminhada. Para fechar, eu vou passar uma última informação aqui, porque saiu no canal do YouTube do Internacional o vídeo dos bastidores da vitória sobre a equipe do Atlético Paranaense. E vendo os discursos do bastidor, eu relato para vocês uma conversa que eu tive nos bastidores sobre um diagnóstico que o Internacional teve nos últimos jogos, contra o América Mineiro principalmente. A todo momento, o pessoal no vestiário, e isso o vídeo dos bastidores mostram, falam em esticar a corda, em não deixar tomar o sentimento de que o campeonato acabou. E eu tive essa confirmação de um importante dirigente do Internacional, que me relatou, cara, contra o América Mineiro foi muito disso. Os jogadores, eles naturalmente relaxam. Eles conquistaram um objetivo, que é a fase direta. Aí eles relaxam. E a gente não pode deixar eles relaxar. A gente tem que ter pau na máquina. E aí, eu tive essa conversa com esse dirigente no CT. Ele me disse, imagina se perde pro Atlético Paranaense. O ambiente aqui já ia ser outro. Já ia ser de estresse. Já ia ser de maior dificuldade para os jogadores se recuperarem. Já ia ser de uma atenção um pouco maior no treinamento. O pessoal não ia treinar bem. É ruim. Então, esticar a corda para vencer os jogos, para conseguir os objetivos. O Inter está muito perto de conseguir a segunda colocação no Campeonato Brasileiro. Como eu falei, é vencer o São Paulo, torcer para o Fluminense, perder para o Goiás, mas se fala muito em manter ainda essa corda esticada nos 2 jogos que restam. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Eu vou passar aqui as odds do Atlético Mineiro que enfrenta o Botafogo nessa segunda-feira, às 8 horas da noite, tá? Vitória do Atlético Mineiro, 1,52, jogo no Mineirão. Empate tá pagando 4, vitória do Botafogo tá pagando 6,6. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!